Olá, viva! Carlos Piteiro, outra vez de novo, investigador do Instituto do Oriente, e cá estamos nós, mais uma vez, nesta rúbrica Falar de Macau, que se insere num contexto mais alargado de uma iniciativa do próprio Instituto do Oriente, que é Asian Talk, ou seja, falar da Ásia, e acabámos por incluir aqui uma ramificação ou uma rúbrica para salvaguardar um pouco, né, esta nota de mantermos Macau na agenda e, em simultâneo, englobamos aqui uma rúbrica que é falar de Macau. E falar de Macau é estarmos à conversa, por isso é que acrescentámos, né, falar de Macau à conversa com. E então vou escolhendo umas pessoas que têm situações, afetos, vivências, memórias de Macau, e vamos falar aqui durante meia hora, que é o nosso tempo de podcast, né? E hoje tenho aqui como convidada uma amiga de longa data, das minhas memórias de Macau, e que nos vem trazer também aqui a sua visão, os seus afetos, os seus sentimentos, né? Ao fim e ao cabo vamos falar de Macau. E hoje tenho aqui comigo Isabel Braga. Olá, Isabel, como estás? Olá, viva, estás tudo bem? Obrigada pelo teu convite. É com gosto e muito gosto. Portanto, a Isabel é daquelas pessoas com que nós lidamos já há vários anos, desde os nossos tempos de Macau, lá está meus e dela, e a Isabel tem aqui uma trilogia muito engraçada que eu vou tentar pelo menos explorar, né, nas palavras dela. Ela é uma pessoa ligada à cultura, ao desporto e à educação. Portanto, cá estão três temas interessantíssimos, né? Quer na sua vida, quer em Macau. Portanto, e vamos tentar que ela nos traga algumas imagens, né, daquilo que é as suas vivências e as suas recordações, né, dos tempos de Macau e daquilo que ela também pensa sobre o Macau. Eu começaria por perguntar à Isabel o que é que Macau ainda representa para ti hoje? Bom, Macau representa para mim hoje ainda algo muito importante. Eu vivi Macau presencialmente lá 10 anos, uns 10 anos intensos da minha vida, mas na verdade Macau começou para mim de uma forma séria 8, 9 anos antes. Pois o conhecimento que eu tinha da terra era um conhecimento escolar, quando tínhamos que conhecer as províncias ultramarinas, e portanto eu sabia que no Oriente havia Timor e havia Macau, até que conheci uma pessoa de Macau e isso pronto, modificou ou aprofundou um pouco o meu conhecimento sobre a terra. Portanto, antes de ir para Macau, eu tive a vivência de viver numa casa onde Mas era uma pessoa ligada a Macau ou era um macaense mesmo? Era um macaense mesmo, era um mestiço de primeira geração, era de pai português e mãe chinesa. Claro. E então começas em Portugal. O teu contacto começa essencialmente numa ligação pessoal, não é? Exatamente, é uma ligação pessoal, mas muito intensa em termos da vivência de Macau, ou da vivência da China, porque eu passei a viver numa casa com essas marcas, essas memórias, as mobílias, os instrumentos de cozinha, as vivências. Portanto, as referências começaram logo, as tuas referências fortes. Começam a entrar por aí, né? Por essa porta, não é? Exatamente. Eu mas aí fui sempre muito bem recebida entre as tertúlias e os encontros dos macaenses, que eram amigos da família. Tive horas intermináveis a ouvir falar chinês sem perceber uma palavra, mas lá me iam introduzindo na conversa, sempre conversas muito já de saudade e de memória sobre Macau,
o encontro com a gastronomia, os grandes pretextos de fazer jantares à maneira chinesa, e que eu fui aprendendo também. Portanto, os cheiros, os paladares, a vivência começou. E lembro que havia pouquíssimo em Lisboa, não é? Havia pouquíssimo em Lisboa. Claro. Íamos ao Paládio comprar algumas coisas, esperava-se pela chegada de alguém de Macau que trouxesse cogumelos, ou trouxesse aqueles chouricinhos adocicados, os coziam, chouricinhos em cima chineses. Ou seja, tu mesmo que não tenha, se não tivesse ido para Macau, acabavas de ter referências, mas de repente és colocada lá, como é que isso surge? Sim, pronto, talvez com alguma naturalidade, um dia fui para Macau, casal, fomos para Macau, no caso do meu ex-marido foi um retorno às origens, para mim foi algo completamente novo, não é? Portanto, tive primeiro um mês só a conhecer, em um mês de abril de 1988, a conhecer a cidade intensamente, que me cativou logo de imediato. No entanto, estranhando também o que era normal aos metropolitanos estranharem, não é? A tal questão dos cheiros, daquela densidade, da umidade, pronto, também estranhei evidentemente, mas consegui ter logo um olhar também de muita adesão àquela malha urbana, àqueles costumes, porque eu já os tinha também interiorizado, portanto isso para mim foi mais fácil. Mas A partir daí... essa vivência, Isabel, essa vivência vai-te marcar, pronto, de uma forma completamente diferente, não é? Portanto, esses anos passados em Macau, obviamente. Exatamente, muito forte, muito forte. Corresponde, eu também ainda era muito jovem, eu fui fazer 30 anos a Macau e portanto, já tinha alguns anos de serviço, era professora de Educação Física, inicialmente fui para o Colégio Dom Bosco, onde estive alguns anos, depois fui para o Liceu de Macau e finalmente fui para a Escola Comercial, na fase da transição já para a Escola Portuguesa de Macau. Portanto, eu vivi o sistema de ensino português em Macau nas três escolas. Tu E foi realmente... acabaste por ter experiências, isso é engraçado porque tu acabas por correr as três grandes escolas da referência portuguesa em Macau, não é? Que é no Lasco, o Bosco e depois o Liceu de Macau, não é? Portanto, ou seja, tu passas por três instituições que são marcas de Macau de um período, pronto, essencialmente dos nossos filhos, né? Portanto, todo o jovem, né, que passou por Macau estudou pelo menos numa dessas escolas, com a particularidade do Bosco ser um bocadinho a dos macaenses, portanto havia essa... Concordas com esta perspectiva? Sim. Talvez, acho que a escola comercial era mais dos macaenses. O Dom Bosco também, mas também era muito dos chineses. No tempo em que eu estive lá era o tempo do Padre Rosa. Havia uma grande comunidade chinesa que era ali acolhida no Colégio Dom Bosco. Aquelas idiosincrasias de Macau. Havia muitos meninos ilegais que eram nossos alunos. Os meninos tinham, no Colégio Dom Bosco, isso foi uma surpresa para mim, uma estranheza para mim, aquela coisa do uniforme. Já, em Portugal já não usávamos batas há muito tempo, etc. E, portanto, isso, para mim também, por exemplo, a chegada ao Colégio Dom Bosco foi assim um recuo no tempo interessante, mas que não deixou de ser também, em alguns aspectos, um bocadinho difícil para mim. No entanto, pronto, uma pessoa habitua-se, não é? A tudo. E uma das coisas interessantes que eu sentia era que muitas daquelas crianças que estavam no ensino português eram profundamente, culturalmente não eram portuguesas, eram chinesas, e muitos viviam essa situação de que até o próprio uniforme era uma proteção para eles quando andavam na rua, não é? Portanto, havia muitos meninos chineses, havia um grande grupo de meninos macaenses e depois havia outros meninos que nós dizíamos que eram de Portugal, que eram metropolitanos, não é? E, portanto,
também em termos profissionais, essa abordagem, essa nova realidade tão diferente, não foi fácil, mas foi muito interessante. Foi muito interessante. Eu não posso esquecer, nas turmas dos miúdos mais chineses, nos primeiros tempos eu olhava para eles, eu estaria habituada àquela exuberância dos miúdos europeus, não é? E aqueles rostos eram muito fechados, eram muito enigmáticos, não davam muito a entender o que é que estavam sequer a pensar daquela nova professora que estava ali, não é? Etc. Portanto, isto não era fácil, não era fácil. Não, tu aí acabaste por ter, lá está, matrizes, né, que depois acabaram, até se calhar, por facilitar este cruzamento entre portugueses, macaenses e chineses. Né? Tu ali ao vivo Sim. tinhas os teus alunos, né? Os teus alunos que te deram um bocadinho essa diferenciação. Né? Claro. Do ponto de vista da estrutura do ensino, né? Os programas eram os portugueses, Eram não os é? mesmos, sim, exatamente. Claro, é assim, haveria algumas adaptações a fazer, porque os meninos também dominavam pior a língua, não é? Era uma das grandes angústias dos meus colegas das disciplinas teóricas, seria esse, a dificuldade do domínio da língua, mas em muitos aspectos os professores portugueses adoravam, por exemplo, dar matemática, Sim, dar sim. educação visual. Os meninos tinham muito jeito para o desenho, apesar de serem um bocadinho de imitação, não é? Aquela Tu coisa tinhas, chinesa de ar. tu tinhas a vertente esportiva, que também era uma coisa, pronto, universal, não é? Portanto, Sim, é ou, verdade, é ou verdade. achavas Claro que havia algumas atividades que eles tinham mais jeito, entre aspas, tinham muito jeito para os esportes de raquete, para o voleibol. Aliás, de uma forma geral, os meninos de Macau aderiam muito bem à atividade física e gostavam muito. Nesse aspecto não tive qualquer problema. Tinha, pronto, coisas muito específicas. Eu dava aulas no exterior, ao calor, aos quase 30 graus com 80% de umidade, não era fácil, não era nada fácil. Depois as aulas no interior eram como é que se diz? O auditório do Colégio Dom Bosco, que era em rampa, era plano inclinado. Quando havia as récitas e as coisas das festas da escola, estavam as cadeirinhas e, portanto, mas era aí que tínhamos educação física. Quando eu fazia, por exemplo, salto de trampolim, nunca sabia se havia de pôr a corrida a descer ou a corrida a subir. Olha, tu cá Eu já tinha davas, essa inclinação. tu cá já davas aulas também, não é? Portanto, antes de ir para uma Sim, causa, sim, sim. pronto. Sim, Assim, já tinha alguns anos de serviço. houve assim diferenças significativas ou achas que o modelo em si, do ponto de vista da aplicação no contexto de Macau, não era acima, vá lá, notório, não é? Em termos de diferenciação? O Não, sistema era educativo. semelhante. Não, o programa era o mesmo. Uhum. Aliás, isso é a matriz que pronto, caracteriza não só nessa fase da transição, não é, da soberania, mas antes os programas foram sempre iguais no Portugal alargado, e isso continua a ser também nessa fase de transição de Macau, não é? Os programas eram... Do teu ponto de vista, enquanto houve governação portuguesa, podemos dizer que, do ponto de vista do sistema educativo, conseguimos manter, vá lá, né, algum paralelo, né, entre aquilo que acontecia cá e acontecia em Macau, no sistema educativo, vá lá. Né? Sim, sim, sim. Pronto, quer dizer, por exemplo, em termos da educação física, houve ligeiras diferenças, por exemplo, da natação, porque no liceu houve piscina e posteriormente no Dom Bosco também, depois das obras, etc., também havia piscina, portanto isso altera, assim, há uma área de trabalho que consegui fazer lá que não fazia cá, não é evidente. Olha, e diz-me só, quer dizer, em termos do relacionamento, trazes saudades dos alunos de Macau? Tenho muitas, pronto, depois daquela primeira fase da estranheza e de haver tantas coisas que eram diferentes à chegada, apesar do conhecimento que eu achava que
que já ia munida, não é? Havia coisas tão engraçadas que mostram mesmo a diferença cultural. Eles perguntavam sem qualquer desassombro: professora, és muito rica, não és? Quanto ganhas? Isto, nos nossos valores, não é coisa que se pergunte. E depois havia as traduções literais: professor, olá, bom dia, já comeste hoje? Coisas assim, que era a tradução literal, Claro, e que claro, estava claro. ali quase. Pronto, Do eu acho que é campo. o choque que toda a gente que sente, e depois um certa cerimónia, um certo afastamento. Depois, com o tempo, foi correndo e envolvi-me em muitas atividades, portanto, às vezes não era só educação física, fazíamos trabalho interdisciplinar, que já era o que em Portugal se estava a fazer, Claro, e fiz. claro. Lembro-me que fiz com o meu colega um teatrinho com uma cena do Amoradinhos de Pé, que Aham. adaptamos com miúdos, fiz paddy papers, fiz muitas atividades com outros colegas que eram muito ligados de uma forma muito forte e afetiva com os alunos de Dom Bosco. Chegamos a levá-los ao Ocean Park, Hong Kong. Nessa ida ao Ocean Park, É sim. engraçado porque essa visão que estás a dar, não é? Para quem não tenha estado em Macau, para quem ainda tenha distância sobre Macau, não é? Quer dizer que quem esteve em Macau, pelo menos até ao período da transição, não é? Podemos dizer que havia quase que um decalcar, não é? Portanto, por isso é que as pessoas se sentiam bem, não é? Nós sentíamos bem em Macau porque as coisas não é, quer dizer, eram diferentes, mas ao mesmo tempo tínhamos os nossos laços aqui com Portugal, não Sim, era. é? Mas pronto, era parecido, mas Claro. depois o dia a dia, a forma como se concretizava era um pouco diferente. E eu ia-te contar uma coisa muito engraçada, eu que achava que havia uma certa, como é que se diz, mais distância, cerimónia e frieza, às vezes com os meninos macaenses e sobretudo chineses. Depois dessas idas a Hong Kong, e tivemos uma camarada com eles, não sei o quê, um dia chega uma menina e começa-me a fazer assim umas massagenzinhas aqui no pescoço, nas coisas, tic, 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 assim com as mãozinhas. Eu fiquei muito admirada daquilo, porque era uma proximidade física, não é? Que não era habitual. E depois disseram-me, sim, quando já há intimidade, fazem isso aos pais ou aos avós, e portanto foi uma maneira que ela também teve de mostrar essa aproximação afetiva, que geralmente não acontecia, não é? Que era mais Não, pois, cerimoniosa. não, Portanto, estes esses sinais pequenos pormenores, são os sinais para quem às vezes lá está, quer dizer, não entendo o Oriente, né? E acha, portanto, a forma como ela traduziu, ao fim e ao cabo, a amizade por ti, foi fazer esse gesto singular, não é? esse gesto sim, Depois de foi uma traduzido, massagenzinha aqui no meu pescoço e nos meus ombros. e depois foi traduzido, pronto, simbolicamente, né? Mas agora vou-te levar Sim. para outra dimensão. Eu sei que depois, entretanto, começaste também a ter algumas reflexões mais de investigação, académicas, e Uhum. acabaste depois por fazer um mestrado em Macau, né? Lá está, na área da história e da cultura, ao fim e ao cabo, né? Nomeadamente tens a tese publicada em Macau, certo? Exatamente. Eu fiz Uma, o mestrado em sim. Língua e Cultura Portuguesa, de variante História, na Universidade de Macau, e a minha dissertação de mestrado denomina-se Macau durante a Segunda Guerra Mundial, Sociedade, Educação Física e Desporto. Portanto, Uhum. eu quando me inscrevi quando me inscrevi no mestrado O tema e não cheguei aos objetivos. Eu, de certa maneira, para justificar a minha ligação a um mestrado em História, disse que quereria fazer trabalho de investigação em Educação Física e Desporto. claro, Depois ligaste, da parte escolar, disseram que não era necessário propriamente, mas eu persisti. Apesar de o trabalho, no fundo, ser global, uh, eu, até da política e da sociedade, o, fiz essa ligação à educação física porque achei importante. e isso vai-te dar, obviamente, do ponto de vista conceptual, não é?
uma situação interessante, porque tu vais ao período da Segunda Guerra, né? Depois até do Alpreve, obviamente. Foi abaixo. Sim. Olha, Carlos, deixei de ouvir, Carlos. Sim. Deixei de ouvir, Carlos. Eu estou a ouvir, Foi abaixo. Eu estou a ouvir. Mas não percebi não ouvi a tua questão. Desculpa. Então continuamos a falar, porque eu estou a ouvir, está bem? A questão era, tendo em conta, estás-me a ouvir agora, não é? Continuamos a conversa, Sim, está bem? estou a ouvir, sim. É que tu, ao fazeres esse estudo, para já, fizeste pesquisas, etc., e isso vai-te acabar por dar, obviamente, uma imagem de Macau do passado, não é? Nomeadamente do período da Segunda Guerra, em que tu levantas algumas questões interessantes que não são, pronto, para além das questões do desporto, que eu não vou agora aqui entrar, que é aquelas pronto, que eu acho mais interessantes, é a sociedade, a forma como tu descreves a sociedade nesse período, né? Guerra do Ópio, né? Invasão nipónica, portanto, tu colocas ali uma série de coisas que ao fim e ao cabo é um estudo da caracterização da sociedade. Essa caracterização modificou a tua forma de ver Macau ou não? Olha, modificou imenso. É assim. Claro que quando chegamos a Macau e não vamos muito avisados ou não sabemos muita coisa, naturalmente, pronto, tentamos perceber, mas não deixamos de ser um pouco na mesma turistas e durante algum tempo somos turistas, ou seja, tentamos absorver o mais possível, aproveitar o facto de vivermos lá, etc. Mas acaba por ser sempre, não deixa de ser um pouco superficial. Apesar que, também te digo, eu acho que entrar na cultura, no conhecimento das coisas chinesas é muito difícil, pela dificuldade da língua, pela diversidade em relação à nossa cultura. Somos mesmo muito diversos, às vezes opostos, não é? Situações opostas. E a percepção que eu tenho é que quando uma pessoa estuda as coisas de Macau ou da China, quanto mais sabe, menos sabe. Quanto mais para mim foi um processo intenso. Alterou-te o teu quadro mental. Física, tinha tido disciplinas da área das ciências sociais, etc. Sim, diz, desculpa. Não, alterou o teu quadro mental, obviamente, não é? Não estou a ouvir, desculpa. Se alterou o teu quadro mental em relação a Macau, não é? Portanto, evidentemente, pronto, foi assim, para mim foi primeiro um esforço grande, porque entrei numa área de conhecimento que não era a minha de base, apesar de sempre ter gostado muito de história, e sempre fui boa aluna, e na própria licenciatura eu tive cadeiras de história e da área das ciências sociais, portanto estaria e gosto, portanto tinha essa à vontade. Contudo, foi assim um banho, foi assim um ir de cabeça sobre a história de Macau, na parte escolar, não é? A parte escolar, portanto, abordei a história de Macau, as relações luso-chinesas, pronto, muitas coisas interessantes que me foram dadas na parte escolar no mestrado. E depois foi o início da aventura da pesquisa, numa área que não havia muitas fontes secundárias, só havia poucas fontes primárias também, e havia jornais. Eu varri os jornais de Macau desse período, da Segunda Guerra Mundial, mas não só, porque realmente não havia muita coisa escrita, eu sentia sempre a necessidade de tentar perceber para trás como tinha surgido, o que é que tinha acontecido, e portanto isto num curto espaço de tempo, eu desde que iniciei o mestrado até que defendi a dissertação, foram 3, 4 anos, foi muito intenso. Não, e tu tens, deixa-me introduzir aqui uma situação, não é? Que me chamou a atenção, não é? Tu partes até quase que de um panfleto que é da escola do ginásio do Rosário, não é? Que é uma família macaense, não é? E depois a partir daí é que tu vês que aquilo de facto, portanto, te leva a um mundo, não é?
sem fim. E depois há uma questão, para mim, uma situação interessante. Eu vou dizendo isto para as pessoas ouvirem e saberem que tu tens ali elementos. Portanto, a questão da pataca e da valorização da pataca depois das questões da invasão nipónica. Quer dizer, até lá era o Hong Kong dólar, portanto, era a moeda. Quer dizer, e é essa crise, lá está, quase que pós-Segunda Guerra, que leva para já à questão da valorização da moeda pelo BNU, né? E depois também à questão do jogo e do ópio, portanto, ou seja, que são as duas vertentes que colocam Macau como terra da perdição, né? Portanto, ao fim e ao cabo, tu tens ali um período interessantíssimo, independentemente das questões, vá lá, desportivas, que depois desenvolves, porque a tese tem essa componente, tens um conjunto de informação do ponto de vista social e antropológico muito interessante. É pena que a obra não esteja divulgada, não é? Pronto, está depositada em Macau, acho eu, não é? Suponho que está na Universidade de Macau. Eu também recebi muitos exemplares e distribuí pelas universidades portuguesas. Também fiz o lançamento na Casa de Macau e que apareceu muita gente, foi na altura de Natal, num chá gordo, apareceram muitos macaenses e que gostaram muito do livro, logo à primeira. Não, e depois olha, tens... esta dissertação é uma homenagem aos macaenses, sabes? Não, e depois tens aqui outra coisa, que são os teus entrevistados, quer dizer, ou seja, tu acabas depois por recorrer a algumas figuras notáveis, algumas até já falecidas, não é? Que são testemunhos da tua descrição. Ao fim e ao cabo, a tua descrição também é a descrição deles, porque eles é que te contaram as coisas, não é? Exatamente. Isso era uma coisa que se poderia valorizar no futuro, não é? Se ainda tiveres essas transcrições, não é? Que era dar um bocadinho de voz a essas pessoas macaenses e portugueses também, não é? Que foram as tuas fontes, não é? Porque deves ter relatos, quer do passado, quer do tempo em que fizeste as entrevistas. Sim, mas sobretudo é do passado. Então, olha, eu vou fazer mais ou menos, eu tinha muito interesse das relações luso-chinesas no século XX e fiz algum trabalho no Arquivo Histórico de Macau, assim, exploratório. E foi aí que encontrei, e na biblioteca também, de Macau, e foi aí que encontrei esta revista da Escola de Educação Física Rosário, que era uma escola de pesos e halteres e que durante o período de 1944-45 publicaram este boletim, numa altura em que se passava fome em Macau, que não havia as coisas básicas, que era terrível encontrar, se fosse o que fosse. Como é que um jovem de 20 e poucos anos, que era o Veríssimo do Rosário, tinha essa determinação de ter o seu ginásio, ter os seus alunos e ainda publicar o boletim. E, portanto, isso gerou curiosidade e disse, eu tenho que ver, muito interessante, fiz a análise de conteúdo, portanto, houve essa parte mais centrada nesse boletim e começo a pesquisar tudo o que está à volta na área do desporto, etc. Mas, de facto, não podia deixar de, no fundo, ser o centro da dissertação. É isso, é a escola, é a educação física, é o desporto, mas é a sociedade. É o que se passou em Macau durante aquele período, era o único ponto no Extremo Oriente de uma aparente neutralidade, não é? Portanto, as pessoas em Macau viveram de uma forma incrível, na corda bamba, com muita miséria, e receberam os refugiados de Hong Kong, receberam os refugiados da China, receberam refugiados de todo o Extremo Oriente. E dividiram o pouco que tinham. E tiveram que fazer malabarismos para ter mais. Pronto, é muito interessante aquele jogo entre os japoneses, os ingleses, os chineses, figuras incontornáveis como o próprio governador de Macau na altura, eu não sei como realmente resistiram a tanto jogo de cintura, a tanto bambu, não é? Aquela coisa, muito à portuguesa é ser frontal, mais à chinesa é ser flexível. Exato. E de facto
aquela sobrevivência de Macau naquele período foi a flexibilidade, foi o bambu. Eu só chamei um bocadinho à tona esta, porque às vezes há assim umas obras que a gente lê os títulos e diz, pá, isto agora é desporto e tal. E depois é engraçado, porque são aquilo que eu às vezes chamo as obras anónimas. Portanto, há pessoas que escrevem, né, sobre Macau e sobre contextos da sociedade de Macau, que depois perdem-se porque objetivamente não têm esse título, né? E eu, ao desfolhar pronto, a tua obra, né, achei interessante isso. Pronto, pelo menos a primeira Pois, parte. acho que devia ter dado outro nome. Exato, porque ou pelo menos fazer duas abordagens, não é? Porquê? Porque eu entendo, porque era uma questão da tese, não é? Mas realmente chegaram-me a aconselhar a dividir, fazer 2 livros, etc. pois, Mas eu pois, também não tinha muito tempo pronto. para isso, entre aspas. Mas fazia E sentido, fazia faria sentido. sentido, Porquê? exato. Porque há um conjunto de informação, né, que acabamos por pronto, retirar da obra, né, e é aquilo que eu chamo às vezes a tal informação, né, pronto, escondida, né, e que ninguém vai procurá-la porque não está mencionada como uma obra Sim. pronto, de referência, né? Portanto, porque ela está ligada à situação do desporto e pronto, e basicamente as pessoas acabam Sim, por olha, vê-lo diz também sociedade, educação física e desporto, depois, sociedade. mas por Pronto, isso é mas que eu digo, eu inclusive, na verdade, tem muito da parte da história política e económica. não é, Tudo que eu consegui absorver e ir buscar às fontes primárias, às fontes secundárias, portanto, jornais, muito. E depois, há uma coisa valiosíssima que foi as entrevistas que eu fiz. exato, Então, eu vou dizer a quem fiz as entrevistas. força, diz Diz, aí, então está aqui pela ordem que eu pus no trabalho, que é um trabalho académico: Joaquim Moraes Alves, Rolanda Chagas Alves, Lionel Barros, Silveira Machado, Mário Roberts, Herculano Rocha, José Trilho da Silva, Padre Manuel Teixeira, José Vítor do Rosário e Veríssimo do Rosário. já fica o nosso tributo, não é, a estes nomes, pá, não é? Que Exatamente. fazem parte da história de Macau. Olha, e o tempo passa, Isabel. Já está. Mas eu não Já queria está. deixar de fechar aqui a nossa conversa sem tu me falares um bocadinho da tua experiência no Teatro do Mincoy. Olha, então, pronto, eu gosto dessas coisas, dessas maluquices do teatro, etc. Portanto, eu fiz teatro em Macau em 2 dimensões. Eu frequentei o conservatório, o curso de teatro do conservatório, com o professor o Rui Luís Brás, que é um ator de Portugal, que foi para Macau para fazer o Amoradinho de Pé e ficou por lá. Foi uma experiência incrível. Fizemos, eu e o meu atual marido, Jorge Arimar, éramos dos mais velhos do grupo e depois estávamos rodeados de jovens, entre os quais a Patrícia, que é a minha enteada, e outros, alguns alunos meus também, e foi uma experiência muito boa, essa experiência do teatro com o Rui Brás. Fizemos os nossos textos, representamos, foi excelente. Isso. Paralelamente, no Mincoy, que era um grupo cultural de Macau, teatro amador, também tive algumas colaborações, mais quase figurante, mas de qualquer maneira situações muito engraçadas, e colaborei em vários aspectos. E também fiz uma outra coisa que depois liguei essas pessoas, tentamos ligar ao Mincoy, que foi com a Jane Lay, que era bailarina. Que era E, bailarina. portanto, eu fiz Mas teatro de rua em Macau, que é uma era o que eu coisa. ia dizer. Mas tu Exatamente. entraste em espetáculos, Festival Exatamente. de Artes, e fizemos, pronto, eu via-te, né, nessas, e, aliás, cruzámos-nos, né, precisamente, um Exatamente, bocadinho também nessas aventuras, não é? nessa aventura, né, Essa da aventura. cultura e das artes, Ah, que em Macau nos deixou também uma belíssima memória, né?
completamente, completamente. Fizemos algumas coisas com outra banda, não é? Que era o grupo, vocês fizemos colaborações. Foi uma experiência excepcional. E depois correspondeu quase aos últimos anos. Fizemos também o primeiro encontro de poetas de Macau, sim. Que houve também a parte coreográfica, etc., que foi da minha responsabilidade. Tanta coisa. Era assim, Macau nos últimos anos, ainda por cima, correspondia àquele esforço de deixar coisas deixar qualquer coisa. Deixar qualquer coisa. E vamos acabar um bocadinho com esta... Foi tão intenso isso, foi tão intenso, Carlos, deixar qualquer coisa. Exato, vamos acabar com esta mensagem, que foi o esforço de quem lá esteve, né? e que tentou, né? Para já incluir-se naquela terra, viver aquela terra e fazer parte dela, porque nós procurámos foi fazer parte dela, que eu acho que isso é que foi importante, né? E tu deste o teu papel, né? Como pessoa, como elemento, né? Deste esforço comum, né? Que foi a nossa presença de macaense e portuguesa em Macau. Né? Olha, foi um gosto. Sim, que tenha sido também sentido de alguma maneira, um bocadinho lá em Macau. Claro. E olha, o que nós estamos a fazer agora é deixar um bocadinho estas conversas para que alguém as ouça e que depois faça delas uso também, não é? Portanto, para mim foi um gosto enorme, Isabel. Agradeço-te imenso. Não sei se defraudei as tuas expectativas, certamente defraudei. Não, pelo contrário. Muitas mais coisas para dizer, mas olha. Claro, mas isto, olha, é sempre bom quando nós acabamos com a hipótese de voltar a falar sobre o Macau, não é? E é assim que nós vamos. Portanto, para os ouvintes que tiveram, não é, um bocadinho de paciência para nos ouvir, ficam mensagens soltas, ficam memórias, ficam afetos, né? E fica um bocadinho aqui o nosso contributo de manter Macau, né? Na agenda e no mapa. Obrigado, Isabel. Sim, é muito importante isso, é muito importante isso. E às vezes é muito descurado, infelizmente. Ok. Obrigada eu, Obrigado, Carlos. Está bem? Vai, Isabel. Obrigada, boa noite, obrigada.